Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Daniel. No vídeo de hoje eu quero falar mais um pouquinho com você a respeito do assunto polêmico e também interessante da predestinação. Será que Deus chamou alguns para a salvação e outros não? Será que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros não? É sobre esse assunto interessante e polêmico que nós vamos tratar nesse vídeo aqui. Mas antes de continuar, quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar você quando nós lançarmos novos conteúdos, amém? Sem mais demora, Romanos capítulo 8, versículo de número 29, vamos à palavra do Senhor aqui, que diz, esse é um versículo muito aplicado para quem ensina que as pessoas são predestinadas. Quero dizer que Deus escolheu uns para a salvação e outros não. Veja aqui o verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Davi, o que significa isso aqui? Não está bem claro? A Escritura não está bem clara aqui dizendo que Deus predestinou, a palavra predestinou? Sim, é verdade. Temos que entender que o apóstolo Paulo queria alcançar as pessoas com demonstração de espírito e de poder, não com palavras persuasivas, não com seu conhecimento, mas ele tinha muito, mas era inevitável que ele fizesse uso do vasto conteúdo que ele tem de toda a história de Israel, do povo hebreu e de tudo mais que ele aprendeu com o Senhor desde o início, não é verdade? Então ele fazia uso sim, suas palavras eram bem complexas, as suas cartas eram cartas muito enriquecidas, então você nunca pode tirar uma conclusão de apenas um versículo, ok? Davi, então o que significa os que dantes conheceu? Veja bem, quando Deus fez a humanidade através do primeiro homem, o propósito de Deus não era que o homem se perdesse, não era que você se perdesse, embora Deus deu sim o livre-arbítrio, porque se você pensar que Deus não deu o livre-arbítrio, nós temos que acreditar que Deus então programou Adão para pecar, e isso não é verdade. Número 1, o primeiro homem era totalmente perfeito, estava em comunhão com Deus. Número 2, Deus deu a liberdade de escolha para Adão. O Éden não era infestado de mal, o Éden era um lugar maravilhoso, porém Deus precisava dar a liberdade para Adão também, até mesmo do mal. Davi, isso não é uma coisa não é uma coisa estranha? Não é uma coisa estranha. Deus ele queria então um relacionamento. Então, a partir daí, com o mal que entrou no mundo através da queda de Adão, Deus não deixou de amar os seus filhos. Deus não deixou de amar o homem e a mulher. Mas as pessoas ficaram longe de Deus, ficaram afastadas de Deus. Então Deus não tinha como conhecer uma pessoa que só vive em pecado. Mas todas as vezes que alguém resolvia honrar a Deus, alguém resolvia acreditar em Deus, significa que Deus estava reconhecendo essa pessoa. Então, quando a palavra diz aqui, quando aqui diz, os que dantes conheceu, não está dizendo que Deus os conheceu antes da fundação do mundo, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Aquilo ele está se referindo ao plano de Deus que foi elaborado, plano da salvação antes da fundação do mundo, ok? Então, todas as vezes, número 1, que alguém acredita, que você confia em Deus, Deus ele conhece você, Deus ele se identifica com você. Você pode ver que aqui diz, os predestinou. Predestinou significa que você está sendo qualificado para o plano que foi previamente elaborado desde a fundação do mundo. Não significa que Deus está escolhendo uns para a salvação e outros para a perdição, muito menos para a perdição, ok? Mas significa que quando alguém acredita em Deus, alguém anda de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa ela está fazendo parte agora do povo que foi previamente escolhido para ser salvo. Deus ele predestinou um povo, a palavra é essa, Deus ele predestinou um povo. Quando Deus chamou Abraão, e de Abraão vieram o seu filho Isaac, Jacó, depois as 12 tribos, veio a nação, depois Jesus morreu na cruz do Calvário, e através de Jesus veio a igreja. Então quer dizer, a igreja é o quê? O povo de Deus. Quando você crê em Jesus, automaticamente está fazendo parte desse povo. Então você está entrando no povo que é predestinado. Não é que você está recebendo uma predestinação individual. Deus não chama ninguém individualmente. Deus chama o seu povo coletivamente. Quando você recebe Jesus, quando você acredita em Jesus, você está fazendo parte do povo escolhido, não individualmente.
predestinação ou eleição nunca é individual, nunca é pessoal. A predestinação é sempre coletiva. Salvação é individual, mas a predestinação é coletiva. Deus escolheu um povo. Pode ver que a palavra predestinação e eleição, sempre no Novo Testamento, está se referindo, eu digo Novo Testamento porque tem uma referência no Antigo que está no singular, vou falar com você disso aí já já. Sempre que está no Novo Testamento, está se referindo de predestinação e eleição ou escolha, sempre no plural. Por que no plural? Porque Deus não escolheu ninguém. Ah, Davi, mas em Atos dos Apóstolos, fala que o apóstolo Paulo foi escolhido como um vaso escolhido. Tu é para mim um vaso escolhido. Sim, vaso. Ali Deus estava chamando Paulo para o ministério. Era uma escolha para o ministério. Ele era um vaso escolhido para o ministério. Viu, irmãos? Não vamos confundir. Uma escolha para o ministério. Da mesma forma, lá em Atos dos Apóstolos também, já que eu mencionei isso aí, lá em Atos no capítulo 13, né? No capítulo 13, o versículo de número 48, um outro versículo que as pessoas ficam bem confundidas, né? Esse versículo 48 aqui, né? Que diz assim, ó: e aos gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos, vamos lá, e creram todos quanto estavam destinados para a vida eterna. Mas Davi aqui está dizendo destinados. Amados, nem todas as vezes que você encontrar a palavra predestinado ou a palavra eleito de Deus, significa que Deus está dizendo que Ele está escolhendo uma pessoa individualmente. Não, meu irmão. Você precisa se entregar a Jesus. A tradução dessa palavra aqui no original significa ordenado. Nas traduções antigas, fala ordenado. Significa o quê? Aqueles que foram ordenados. Então, enfileira aí aqueles que receberam, aqueles que nós conseguimos alcançar com a pregação do Evangelho. Nunca a salvação de alma, ela está relacionada com pessoas que foram escolhidas por Deus e outras não. A salvação de almas está relacionada com a pregação da palavra. Se a igreja do Senhor, se você, meu irmão, minha irmã, for omisso em pregar a palavra, as pessoas não se converterão. Nós não podemos ser omissos em pregar a palavra. Se tivesse alguns que fossem realmente escolhidos para serem salvos e outros não, a palavra de Deus lá no Salmo número 14 não diria que todos estão extraviados, que todos estão perdidos. A palavra de Deus diz que todos se extraviaram pelos seus próprios caminhos. Lá em Romanos capítulo 3, também diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Então, se é todos, é todos. E olha o que a palavra de Deus diz lá naquele versículo desconhecido, né? De João 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, amados, se é todo, meu filho, pronome indefinido, todo aquele que nele crê não pereça. Se vai perecer, então é porque não era escolhido, mas tenha a vida eterna. A salvação das pessoas está relacionada a elas ouvirem a palavra e se converterem. E a predestinação, Davi, que aparece várias vezes nas Escrituras, mencionando sobre predestinação. Então, Deus está falando que Ele está predestinando um povo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele gerou um povo. Isso já foi um plano previamente elaborado antes da fundação do mundo. Antes do mundo começar. Vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança, vamos colocar nele a capacidade de escolher, porque não se pode se relacionar com uma coisa, um objeto inanimado. Um urso de pelúcia, um cachorro de pelúcia, pode ser bonitinho para enfeitar a sua casa, mas esse bichinho aí de pelúcia não vai te amar. Mas um cachorrinho de verdade vai demonstrar sentimento por você. É ou não é verdade? Um gato, até um hamster, sei lá qual for o bicho, um papagaio, ele vai demonstrar alguma coisa para você. Ou ele vai te amar ou ele vai te desprezar. Da mesma forma, o homem, que é um ser superior, Deus colocou dentro de nós uma capacidade de escolher. Adão era um ser extraordinário, mas ele tinha capacidade, ele tinha um livre-arbítrio. Essa é uma palavra que quem ensina a predestinação, que Deus escolheu uns para a salvação e outros não, eles dizem que não existe, porque obviamente tem que dizer que não existe, porque Deus ele fez uma marionete, né? Imagina uma marionete, aquele bonequinho que parece estar se mexendo, parece estar vivo, mas não está vivo. Tem uma mão ali manipulando tudo. A sua vida tem que ser entregue nas mãos do Senhor. Deus colocou em você a capacidade de escolher. Escolhe hoje pela vontade de Deus. Para de andar longe da vontade de Deus. Quero terminar aqui lendo mais algumas passagens aqui. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos, amados, aqui fala todos,
Eu até dei uma travada aqui que eu queria saber se é isso mesmo. Aqui não diz que Deus quer que os escolhidos, os predestinados, sejam salvos. Aqui diz, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, há uma grande batalha sendo travada nesse exato momento, amados. Batalha pela tua alma. O inimigo trazendo mentiras para poder levar você para o inferno e a palavra de Deus sendo pregada pelos seus servos, pelos servos de Deus, para que a verdade venha alcançar a sua vida, para que você possa ser liberto. Porque a salvação, a libertação só chega através da pregação da verdade de Deus. Amém? Então, Deus não está escolhendo uns para a salvação e outros não. Quando aparece a palavra predestinação na Bíblia, está se referindo a isso aí, ao povo de Deus, ao povo que foi previamente escolhido para ser salvo. Amém? Vou ficar por aqui. Deus possa abençoar a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus.